Depois de 40 anos de experiência sendo sacerdote sobre Israel, a gente percebe, mesmo com a sua fala relaxada, a gente percebe a humildade do sacerdote. Olhando nos nossos olhos, Samuel foi rejeitado. Não somente Deus, mas Deus fala, não foi você, fui eu. Mas nos nossos olhos nós entendemos que também Samuel foi rejeitado. Então, o problema da nossa geração, o problema dos nossos líderes hoje, o problema de alguns profetas da nossa geração é essa. Quando é rejeitado, vira as costas e vai embora chorar. Samuel não. O texto fala que Samuel não gosta da resposta do povo, mas Samuel fala o seguinte, cara, eu vou orar ao Senhor. Qual é a resposta que o Senhor tem para esse povo? E eu fico pensando, isso me lembra muitas coisas, tanto na gente humano, em relação a terceirizar, do tipo, Samuel tá aqui, não vai dar para ele, quem vai tomar conta da gente? Aquela coisa assim de que, né, eu acredito que nessa época eles iam, como eles não tinham contato direto com Deus, ele precisava de alguém, né, para estar fazendo esse encontro, né? Hoje a gente pensa assim, pô, muita gente faz isso, mas para terceirizar, vem aqui em casa orar, que a oração de fulano é mais potente que a minha, terceirizando as coisas, fazendo com que a gente troque a responsabilidade. Naquela época não tinha isso, né? Naquela época eles não tinham contato direto com Deus, então eles necessitavam de um sacerdote ou de um profeta para estar falando com eles o que Deus tinha para falar, não era? A diferença nossa para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança, é o intermediador. Naquela época precisava de um sacerdote. Flávio pecou, precisa se redimir. A lei fala que o salário do pecado é a morte. Eu preciso me redimir, eu preciso me consertar com o Senhor. Só que eu não tenho acesso ao Santo dos Santos, um local de ser perdoado, um local onde eu vou lá oferecer sacrifícios ao Senhor. Eu não posso entrar, eu sou imundo. Eu sou pecador, a minha carne é pecadora, eu não posso entrar. Então eu preciso de alguém que pague esse preço por mim. Na época, os sacerdotes do templo, o sumo sacerdote. Então, hoje não. Hoje o nosso intermediador, quem é Cristo. O Santo dos Santos está onde? Está aqui dentro de mim, está aqui dentro de você, está dentro de qualquer crente que está nos ouvindo. Eu não preciso de mais um pastor. Entendam a minha fala, claro, né? A gente sabe da importância de um pastor ser pastoreado por alguém. Não é nesse sentido a minha fala, é no sentido de, como você disse, caminhar com as próprias pernas. Conseguir viver o evangelho. Não repassar a responsabilidade que não é tua. Eu pequei, alguém não tem que ter responsabilidade pelo meu pecado. O pecado é meu, eu que tenho que me corrigir com esse pecado. A confissão é minha. Quem tem que se derramar é você. Quem tem que pedir perdão é você. É isso aí. Né? E ele tá ali para te ouvir. É isso aí. Na época, tinha necessidade de alguém pagar o preço, o salário do pecado era a morte. Então tinha que um animal ser sacrificado e pagar o preço do meu pecado. Cristo já pagou o preço do meu pecado. Eu não preciso de um lugar santo. O Santo dos Santos está aqui. A morada do Espírito Santo, do Espírito Santo sou eu. Então, a diferença é essa, o intermediador. Mas, se você parar para analisar, eles não tinham o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. E nós erramos e fracassamos miseravelmente em manter a santidade, a comunhão, em manter o caminho de retidão com o Senhor. Se nós estivéssemos naquela época lá sem o Espírito Santo, nós faríamos a mesma coisa. Levantaríamos poste-ídolos da mesma forma. Samuel não. A gente faz isso hoje, Flávio. A gente faz. A gente idolatra, às vezes, filho, a gente idolatra trabalho, a gente idolatra tanta coisa. Não necessariamente é você botar um santo, mas tudo aquilo que faz você tirar o seu foco, tudo aquilo que faz você tirar, se faz você um idólatra. Isso, né? Exatamente. Tudo aquilo que faz você deixar de se dedicar ao Senhor, trocar, você está idolatrando, seja filho, seja marido, seja mulher, seja pai, seja mãe, seja o que for. Exatamente. Né? A gente faz hoje. Às vezes, teve uma vez que Deus chamou a atenção que eu fiquei, quando eu estava lendo o Êxodo. Falei, gente, como é que Deus aguenta isso? Que povo chato! Toda hora pedindo prova, toda hora tinha que fazer coisa, toda hora tem que fazer coisa. Daqui a pouco eu me vi, sabe assim, Deus falou, meu cara, é você. É você. Toda hora tem algo para mudar, toda hora você tem que ver, toda hora eu faço alguma coisa. E quando alguma coisa acontece, você está triste por alguma coisa, eu tenho que te lembrar do que eu fiz com você. E aí, somos nós. Né? Só muda a época. Exatamente. Aí você vê Samuel. Ele está nesse conflito. A minha família, a minha prole,
se afastou, se desviou dos caminhos do Senhor. Eu não tenho um sucessor para passar o manto de profeta, vamos dizer dessa forma. A nação é frágil ainda. O poder militar é frágil porque peca contra o Senhor, então o Senhor vai abandonar, porque Deus não habita no meio do pecado dessa forma. E estou sofrendo agora essa rejeição. Eu vou falar por mim, se eu estivesse lá, eu acho que eu não buscaria o Senhor. Eu ia para o meu canto chorar. A minha filha acabou de nascer, ela tem 4 meses. Eu chego na casa da minha sogra e quando ela estava comigo em casa, que a minha esposa não estava trabalhando, e eu chegava em casa e ela se esperneava como não me via, brincava comigo. E uma semana só que ela fora de casa, eu chego em casa e ela não brinca, mesmo que eu olho e falo assim, cara, ela não está fazendo a mesma coisa que de uma semana atrás. Eu já me desesperei. Uhum. Imagina eu ser um cara que juizou durante uma nação, durante 12 anos. Cara, olha Samuel, eu investi a minha vida desde quando eu nasci. Quando eu desmamei, eu não sabia ler e escrever, eu fui desmamado, eu fui servir no templo. Eu entreguei a minha vida, eu debrucei a minha vida sobre o altar todos os dias. E esse povo me rejeita. Eu vou falar para mim, se sou eu naquela época, no lugar de Samuel, eu ia para o meu canto chorar. Deus, o Senhor não está comigo, o Senhor me abandonou. Eu fiz tudo o que o Senhor me pediu, eu segui aqui o caminho reto todos os dias e o povo me rejeitou. Foi o Senhor que me colocou aqui? Foi o Senhor que me colocou, foi o Senhor que me tirou da minha casa, me colocou aqui e eu estou sofrendo tudo isso. Então, a nossa geração sofre desse mal. Nós vemos pastores que, quando falha, ou quando, vou nem falar, quando o povo rejeita, quando falha, quando erra, vira as costas e vai embora. Nós temos, olha a diferença de um sacerdote fiel para um sacerdote que se relaxou. Eli representa um sacerdote que relaxou, um sacerdócio relaxado. Vê os seus filhos errando, pecando dentro da casa do Senhor e não os corrige. Nathalie, se eu estou no lugar de Eli e eu recebo a seguinte, vem um profeta de um outro lugar e fala para mim, cara, olha só, Deus vai te destruir a tua casa, porque teus filhos estão errando e você não faz nada. A minha resposta seria, meu Deus, vou vestir saco de cinza, vou jogar terra sobre a minha cabeça, vou rasgar as minhas vestes, eu vou me lançar, sacrifica todos os animais da casa de Israel para que o Senhor possa perdoar a minha família, os meus filhos. Vou fazer como Jó fazia, vou sacrificar, eu não sei qual foi os pecados que meus filhos cometeram hoje, mas vou sacrificar por eles. Simplesmente a resposta, aí Samuel vem e fala, cara, ele fala assim, cara, fala tudo que o Senhor te falou. Samuel não queria falar porque foi, eu acho, na minha concepção, vou parafrasear, foi assombroso ouvir aquilo. Cara, tá vendo esse sacerdote? Eu vou fulminar ele e a casa dele. Então, para uma criança ouvir isso, eu acho que foi, eu acho que o receio de Samuel querer contar para Eli o que acontecera, deve ser, eu penso que seja por essa forma, o medo de falar, cara, Eli é o sacerdote, cara, eu vou falar porque Deus vai matar o cara, que Deus vai fulminar os seus filhos, Deus vai destruir toda a casa de Eli. E quando Samuel fala e Eli oprime Samuel, cara, se você não falar, vou falar que Deus pese a mão sobre você. Aí perante aí Samuel vai lá e fala, então eu vou falar, cara, Deus vai te destruir porque teus filhos faziam isso e você não se corrigiu. A resposta de Eli é o seguinte, vou parafrasear, cara, Ele é o Deus Todo-Poderoso, se assim Ele quer que assim seja feita a vontade dEle. Se sou eu caio de joelho ao chão. Deus, não, me perdoa. Eu não quero ser negligente, perdoa os meus filhos. Cara, eu vou correar esses garotos agora, eu vou surrar esses garotos até agora. Até porque ele sempre foi muito, devoto, foi sacerdote a Bíblia diz que ele foi sacerdote durante 40 anos. 40 anos de experiência, servindo no templo, e acaba dessa forma. O que isso nos remete? A um sacerdócio, a um serviço, a um ministro relaxado com as coisas do Senhor nos seus últimos dias. Então, olha a importância de você não ser um ministro relaxado.
Olha a diferença de um sacerdote fiel, que Samuel representava, e um sacerdote relaxado. E sabe o que eu acho lindo nessa história? Que Samuel, bem novo, bem mais novo, Bem novo. e Eli escuta Samuel, ou seja, ele crê que Samuel, mesmo sendo um garoto, né? Tipo assim, ele era garoto quando isso aconteceu? Sim, Ele era Sim, garoto. garoto, criança. Né? E mesmo que não fosse criança, mas seria bem mais novo que ele. E ele, não, eu creio no que você está falando. Fala, porque assim, eu confio no que Deus está falando com você. Ou seja, ele sabia quem era Samuel. Né? Tipo assim, ele confiava no que Samuel estava falando. Era uma criança. Você poderia dizer o quê? Para justificar, né, o que é responsabilidade tua, ele poderia dizer que nada, Deus falou nada com um pirralho desse. Vai falar o quê? Eu estou, olha quanto tempo que eu tô. Se Deus tivesse que falar, ia falar com quem? Comigo. E não. Olha aí, como não precisa ser tempo para Deus estar falando. Depois de 40 anos de experiência sendo sacerdote sobre Israel, a gente percebe, mesmo com a sua fala relaxada, a gente percebe a humildade do sacerdote.